todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Esse é o microfone hoje. Queridos, sejam todos bem-vindos. Muitos dos nossos irmãos estão viajando, por isso nós, inclusive o Ministério de Música, uma boa parte dele está louvando ao Senhor na praia, amém ou não, irmãos? Todos nós queríamos estar lá, não é verdade? Quer dizer, pelo menos a maioria de nós, não é? Mas bom que Deus deu essa condição a esses irmãos. Então, muita gente viajando, mas muitos estão aqui para a glória de Deus e juntos nós vamos adorar ao nosso Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia em Atos, tem alguns avisos que eu preciso dar. Vamos começar aí na sequência, o Emanuel, por favor. Confraternização de casais, ok? Vai ser no próximo sábado, dia 11. Você precisa pagar até amanhã, tá? Está aqui o Pix, a chave Pix. Cadê minha esposa? Está vendo a chave Pix? A gente não pagou ainda, né? Tem que pagar até amanhã. Tá? Vai ter o show do pizzaiolo aqui, né? Indo aos irmãos. E a sequência dos acontecimentos, eu não tenho como falar, até porque eu também não sei. Sei que vai ter o show do pizzaiolo, tá? Oi, pois não. Volta no Casais. Combinou? Então, gente, é o pastor que vai falar. Gente. Ótimo, ó. Foi boa essa fala minha. Pra você ver como é que tá a minha cabeça. Não, agora eu estou lembrando. Eu falei com você, né? Olha, deu um apagão. Entendi. Maravilha. Ok, ainda bem que a gente tem uma semana, ainda bem que não é amanhã, amanhã é só o pagamento. Pagar é mais fácil do que confirmar a quantidade com a pessoa, tá certinho, tá? Queridos, cesta de Natal, ok? Então nós já estamos trabalhando para a distribuição anual de cesta de Natal. Você pode contribuir, ok? Doando uma cesta, meia cesta, 10% de uma cesta. O valor básico dessa cesta fica em torno de R$ 130, ok? Se você quiser abençoar uma família, você pode procurar a Naide ou então a irmã Marli, e já ir se apresentando. Quando a gente tiver uma cesta pronta, nós vamos fazer como todos os anos, nós vamos colocar aqui na frente e vamos incentivar, tá? Eu vou falar coisas sobre cesta de Natal, sobre indicação e sobre temas relacionados à cesta de Natal, mas não hoje, porque hoje o tempo é um pouco corrido, nós temos ceia, como a gente tem um prazo ainda, depois eu falo sobre isso, tá bom? Mas o que nós temos aí? Encontro da Melhor Idade, no dia 10, sexta-feira, ok? Na casa da irmã Vanilce, às 19 horas. Mais o quê? Tá. Programação de final de ano da MCM, no dia 18. Vai vir aqui a Fabiane Mendes. Ela é escritora do livro que as irmãs estão estudando aí durante 8 meses, ok? Então, a própria escritora do livro vai vir aqui falar para as irmãs. Depois vai ter um buffet também de fora que vai vir aqui. Então, a irmã pode participar, o valor é R$ 70. E você, mesmo que não tenha participado do estudo do livro, você pode participar do evento. São poucas vagas, tá? Se eu não me engano, até quinta-feira tinha 4 vagas e nos casais só tinham mais 2 vagas, né? Agora só tem uma vaga. Todos são vagas limitadas porque o espaço é pequeno. Ok? Retiro de carnaval, você também pode adquirir o seu carnezinho, R$ 250. Você pode pagar agora em 3 vezes, era 4 vezes no mês passado. Nosso tema, raízes profundas, frutos abundantes. Nós vamos abordar a vida discipular da igreja e da família, ok? Esse valor de R$ 250 te dá direito a tudo: comida, café da manhã, lanche da tarde, palestras e também o que nós vamos... O sítio oferece lá piscina, enfim, todo o ambiente do sítio. Pastor, posso passar um dia só? Pode, tem um valor. Cadê a Naide? Cadê a Naide? Não. Oh, querida, quanto que era o valor mesmo do dia? Sábado, que é meio só, R$ 70. E o dia inteiro, R$ 90. Tá? Quanto que é a meia? 70? R$ 70 para você, sábado e terça-feira, que é só metade de um dia,
e domingo e segunda você vai pagar R$ 90 para ficar lá o dia inteiro, tá bom? Maravilha. Agora sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero agradecer a presença de todos que estão nos visitando aqui nesta manhã. Só para contextualizar você que está vindo aqui pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Atos aos domingos de manhã, com a intenção de nós aprendermos através desse livro maravilhoso aquilo que nós podemos extrair para a nossa igreja no sentido da nossa missão em Cristo Jesus. Nós estamos investigando como tudo começou, como é que se deu início a essa história da igreja, como é que Jesus tratou os primeiros discípulos, quais foram as distorções que Jesus consertou, trabalhou na cabeça desses discípulos. Logo no início, o capítulo 1 fala muito disso, esse período antes do que nós vamos ler agora, como é que Jesus trabalhou a cabeça dos discípulos para que eles vivenciassem isso que a gente vai ler aqui agora e daqui pudesse seguir na missão que Jesus deu a eles. Então, Atos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar ao nosso Deus? Não está conseguindo ligar o ar, não, Wesley? Sabe de alguma coisa? Eu acho que podia, né, irmãos, para dar uma circulada. Terça-feira vai vir um rapaz aí dar uma manutenção, que o nosso ar está meio fraquinho, tá? Mas a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu quero agradecer ao Senhor e pedir que nos ajude a entender e extrair importantes lições, tanto para a nossa vida quanto para a nossa família e, principalmente, nesse momento, para a nossa igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, como eu disse, a gente vai seguindo nessas reflexões do livro de Atos e nós já fechamos o capítulo 1 e a gente viu a importância do capítulo 1 para aquilo que vai acontecer agora no capítulo 2. No capítulo 1, Jesus esteve com os seus discípulos 40 dias após a sua ressurreição. O capítulo 1 narra os 50 dias antes do dia de Pentecostes. E nesses 50 dias antes do evento que eu acabei de ler para vocês, 40 deles, Jesus ainda se apresentou depois da sua ressurreição até para os seus discípulos. Depois, Jesus foi assunto aos céus e durante os últimos 10 dias, antes do dia de Pentecostes, os discípulos então aguardavam esse momento. A presença do Espírito Santo, como nós vimos aqui, que é um dia importante para a vida da igreja, esse foi um dos dias talvez mais significativos da história da igreja. A presença do Espírito Santo, ela é vital para que uma igreja cumpra a sua missão.
A igreja não pode cumprir, não vai conseguir cumprir, por mais que ela tente cumprir a sua missão, sem a presença do Espírito de Deus. Por isso que eu sempre digo que existem coisas que é só a igreja que pode fazer. Existem coisas que a igreja foi levantada para fazer. Então, na semana passada, eu disse que a igreja não é uma comunidade de autoajuda. Eu disse que a igreja não é uma comunidade terapêutica. Eu disse que a igreja não é uma comunidade beneficente. Ainda que essas três circunstâncias, essas três situações aconteçam dentro da igreja. Mas outras comunidades podem se fazer como comunidade terapêutica. Outros grupos podem fazer beneficência. Outros grupos podem se reunir para trabalhar com autoajuda. A igreja é uma comunidade proclamadora, ela proclama a redenção em Cristo Jesus. E essa missão, ela é dada só à igreja, porque ela é dada, fundamentada em Cristo, e ela é alavancada, embasada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente vê a importância do Espírito na vida da igreja. Sem o Espírito Santo, os discípulos e nós jamais seguiríamos adiante. Então, todo o cenário do capítulo 1 foi preparado para que houvesse esse fenômeno do capítulo 2. O Espírito Santo, ele dá vida à igreja. Sem ele, a igreja seria apenas um corpo sem vida. Ela é um corpo, ela tem todas as partes, mas sem vida, como aquela profecia que nós temos no Antigo Testamento sobre o vale dos ossos secos. São corpos, e ele vai tomando carne, e ele vai ficando com uma forma humana, mas falta o Espírito. E a igreja também, sem o Espírito Santo, ela seria apenas uma comunidade como outra qualquer. Ela teria todas as suas partes, mas não teria a vitalidade do Espírito. Igreja, à luz do Novo Testamento, ela pressupõe a presença do Espírito Santo de Deus. A gente viu isso no ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus exerceu seu ministério cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e ungido pelo Espírito Santo. E agora esse Espírito que caminhou junto com o Senhor Jesus, ele também agora viria sobre os discípulos de Jesus para equipar essa igreja, para equipar esse grupo que se tornaria a igreja de Jesus, para a sua missão mundial. Nós vamos dividir o capítulo 2 em 3 partes. Hoje a gente vai falar de uma só, tá? Dos versos 1 a 13, que é o que a gente leu hoje, nós vamos falar da narrativa da descida do Espírito. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Nós vamos narrar o que aconteceu, que é uma narrativa do acontecimento. Depois dos versículos 14 ao 41, que nós vamos ver no próximo domingo, nós vamos ouvir a explicação do apóstolo Pedro sobre o que aconteceu nos versículos 1 a 13. Então, 1 a 13 eu tenho a narrativa do evento, 14 a 41 eu tenho a explicação do evento. E dos versos 42 a 47, fechando o capítulo 2, nós vamos ver os efeitos desse evento e dessa explicação do apóstolo Pedro sobre a vida da igreja. Então, nós vamos fazer isso em 3 partes. Cada domingo, nós vamos ver uma parte. Então, dos versos 1 a 13, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã. O verso 1, ele está aí no texto para nos situar. 2 perguntas emergem, ou melhor, 2 perguntas, obviamente, e as 2 respostas a essa pergunta emergem do verso de número 1. Ele nos ajuda a responder essas 2 perguntas. Onde aconteceu isso? E quando aconteceu isso? É um fenômeno extraordinário. É uma coisa para marcar a história da igreja, para marcar a vida daqueles homens, para marcar a nossa história. Então, onde aconteceu isso e quando aconteceu isso? Então, Lucas, que é um historiador, ok? Lucas não andou com o Senhor Jesus Cristo, ele é um historiador, ele é um médico por profissão, que se coloca à disposição de Deus para escrever sobre a história. Então ele faz uma pesquisa minuciosa sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus, e ele escreve 2 tratados maravilhosos. O primeiro está lá, que é o Evangelho de Lucas, e o segundo é esse. Então ele deixa aí no verso de número 1 escrito: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então,
A primeira pergunta é: onde isso aconteceu? Eles estavam reunidos. O verso 1 diz que era no mesmo lugar. O verso 2 ajuda a gente a entender esse lugar. Diz que eles estavam numa casa. A gente não sabe em que lugar da casa. Isso vai depender da quantidade de pessoa, de quem estava. Poderia ser na sala da casa, poderia ser no terraço da casa. A julgar pelo capítulo 1, poderia ser que eles estivessem num cenáculo da casa, ou seja, no terraço da casa, uma casa espaçosa, com um terraço grande. Estavam lá muitos dos discípulos de Jesus, além dos 12, até que acontece esse movimento maravilhoso. A resposta, então, é onde, provavelmente aí numa casa, a gente não sabe o lugar, e acontece exatamente na ocasião de uma das festas mais importantes para o povo judeu, a festa de Pentecoste. Essa festa, ela tinha uma dupla comemoração. Uma comemoração, que é a mais conhecida para nós, é a festa das colheitas. Então você vai ver isso lá no Antigo Testamento, já a lei de Moisés mandando fazer isso, que no 50º dia de um determinado mês, eles tirassem os primeiros frutos da sua colheita e oferecessem ao Senhor. Isso acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus morreu na ocasião da Páscoa, que é a primeira grande festa dos judeus, que é a comemoração da saída do Egito. 50 dias depois, eu tenho a festa de Pentecostes, que é a segunda mais importante festa para os judeus. Nessa festa do Pentecostes, que também é conhecida como a festa das colheitas, é onde o povo de Israel então vai tirar das suas primícias e vai então dedicar ao Senhor. Essa é a comemoração mais conhecida que nós temos a respeito do Pentecostes. Mas havia uma outra comemoração, talvez menos divulgada, que estava mais na tradição dos judeus, que é a ideia de que os 10 mandamentos eles foram entregues a Moisés 50 dias depois que eles saíram lá do Egito. Então, nessa ocasião, Moisés tinha subido o monte, 50 dias depois da saída do Egito, essa contagem é a partir de Êxodo 19, verso 1, e quando ele chegou lá, Deus então entregou o decálogo a ele, os 10 mandamentos, e eles passaram a comemorar isso também no dia de Pentecostes. E existe uma tradição muito interessante que diz que quando Deus pronunciou os 10 mandamentos a Moisés, ele fez isso em 70 línguas. Moisés anotou só o hebraico. Mas Deus havia pronunciado em 70 línguas. Veja bem, gente, isso não está na Bíblia, tá certo? Isso é tradição rabínica, é a história do povo judeu, mas está lá, eles creem nisso, eles aprendem sobre isso. Então, nessa data do dia de Pentecoste, essas duas comemorações estavam na cabeça dos judeus. É um dia importante, de comemorações grandiosas para eles. E é nesse dia dessas comemorações, aonde se comemora as primícias das colheitas dos judeus e se comemora a entrega dos 10 mandamentos, que vai se cumprir uma das profecias mais esperadas do Antigo Testamento, que está lá em Joel, capítulo 2, dos versos 28 a 32, que é o derramamento do Espírito. Não é só Joel que profetiza isso, né? Mas ela é a mais conhecida, o Emmanuel vai colocar ali para a gente, Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. E é uma das profecias mais esperadas. Ela diz assim: depois disso, eu vou derramar do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas eu vou derramar o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens, fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para todos os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então essa profecia agora vai se cumprindo aqui, não é?
E não só de Joel, mas outras que a gente vai ver mais tarde, nas outras exposições, a gente vai ver outros profetas que profetizaram esse dia também. E Lucas, ao narrar esse evento, ele fala de 3 fenômenos que aconteceram nesse dia, nessa casa onde essas pessoas estavam reunidas. O primeiro deles é um som forte, como o som de um vento muito forte. Quem estava sexta-feira aqui em Pouso Alegre pôde ver um vento forte, ok? Quem mora em prédio, eu moro no 9º andar, qualquer greta da janela que você deixa aberto parece uma sinfonia. E a gente se assusta com esse som. E Lucas vai dizer que o som que eles estavam ouvindo, uma percepção auditiva, foi como de um vento muito forte, ok? Não é que estivesse ventando muito forte, mas o som, Lucas entendeu que era parecido com o de um vento muito forte. O texto diz que isso foi repentino. Eles estavam numa sala e, de repente, esse som apareceu. De repente, eles começaram a procurar esse barulho, vamos dizer assim. Que som é esse? Não é? Tenta se imaginar nesse lugar. Imagina que nós estamos aqui agora, nós estamos ao som do ar-condicionado, da minha voz, nós estamos aqui trabalhando. De repente, nós começamos a escutar um som estranho. E alguns falam assim, será que está chovendo lá fora? O outro fala assim, não, é um vendaval, já que a gente teve um vento forte aí. O outro pode falar assim, né? É um terremoto. Já viu quando a gente faz café da manhã aqui em cima, quando a gente faz almoço? De vez em quando chega um para mim e diz assim, pastor, esse chão não vai cair, não? Porque balança, não é? Vocês já perceberam que balança? Por isso que eu não gosto de fazer coisa muito lá em cima, tá, gente? E vocês percebem, é só brincadeira, tá? Que eu sento sempre perto da escada. É brincadeira, gente. Eu sento no meio lá. Foi essa percepção. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui, não é? E toda a casa se encheu desse som. Como acontecia, por exemplo, quando a glória do Senhor encheu o templo de Salomão. Todo mundo percebeu que algo diferente estava acontecendo. O som não era o vento, mas ele era como o vento. Tem um teólogo alemão chamado Werner Bohr, ele tentando traduzir a ideia disso aqui, ele diz o seguinte, o barulho, ele soava como de um vento poderoso. O zumbido veio do céu. Naturalmente, não veio da atmosfera terrena. Então era como um vento, não era uma coisa que veio, não era o vento que veio da atmosfera terrena, era um zumbido que veio do céu, oriundo de Deus. Mas diz Bohr que esse vento, esse barulho, esse zumbido, penetra totalmente no mundo terreno e enche aquela casa de forma que todo mundo ficou estarrecido. Essa fala desse teólogo é importante porque ela fala de algo que Deus está fazendo naquele momento com todas as pessoas que estavam vivendo aquele evento. Presta atenção. A mensagem de Deus naquele momento é a seguinte: vocês não estão vivendo uma experiência subjetiva. Todo mundo está ouvindo esse zumbido. Todo mundo está percebendo que um movimento estranho está acontecendo nesse ambiente. Então, não é uma experiência subjetiva, não é uma experiência intrapsíquica, não é uma experiência interior. Não é produto da imaginação de vocês, não é um fenômeno psicológico, é real, é concreto. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Quem crê e quem não crê. Todo mundo está vendo isso. A gente vai ver que aquelas pessoas que zombavam, porque depois isso foi se tornando público, eles também viram alguma coisa. Eles também procuraram de onde estava vindo esse barulho. Então a mensagem que Deus vai deixando para eles ali, para nós, é: eu estou mostrando a vocês que está havendo uma intervenção do alto, vai acontecer alguma coisa, isso não é produto da imaginação. Hoje você pode conversar com pessoas e questionar a fé das pessoas, questionar a experiência espiritual das pessoas. Mas aqui
Deus não estava dando margem para questionamento da experiência espiritual de ninguém. É uma coisa comum, todo mundo está vendo. Pessoas que creem e logo pessoas que não creem estão vendo que algo está acontecendo. Então todos ouviram um barulho como o som de um vento impetuoso, uma chegada súbita, uma presença repentina. É assim que o Espírito faz na vida da gente, até hoje. Ele chega na vida de uma pessoa repentinamente. Pessoas, às vezes, incrédulas, após ouvir a mensagem do Evangelho, elas podem ser surpreendidas com a pessoa do Espírito Santo. Surpreendidas. Pessoas que às vezes chegam na casa do Senhor, ou num culto de oração, ou numa conversa evangelística, e de uma hora para outra, aquela pessoa, sem menos esperar, ela é surpreendida por essa presença poderosa do Espírito de Deus, ela se quebranta e entrega a vida ao Senhor. A volta de Jesus também será assim. Nós trabalhamos aqui uma semana lendo textos sobre a volta de Jesus, a última semana agora. Até agora de manhã, no final da reunião da semana de oração. Nós ficamos aqui 7 dias lendo sobre a volta de Jesus. Uma volta repentina, uma volta escatológica. Quando menos esperarmos, ele nos surpreenderá com a sua chegada, como esse som de um vento impetuoso, surpreendentemente e subitamente chegou naquela casa e surpreendeu todos aqueles discípulos. Será um dia tão glorioso como foi no dia de Pentecostes, um dia onde todos se alegraram com aquilo. O que é isso que está acontecendo entre nós? Não é? Então, essa é a primeira coisa, o primeiro fenômeno que Lucas vai narrar a respeito daquilo que apareceu ali. Depois, no verso 3, ele diz que aqueles homens, primeiro, eles ouviram um som e depois eles tiveram agora um contato visual. Eles também viram alguma coisa. E o que eles viram? Viram como línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Olha aí, agora já é uma coisa um pouquinho mais complexa da gente entender. Né? Lucas está tentando entender o que aconteceu. Ele não estava lá. Ele não viu. Lucas não presenciou o fenômeno. Ele está tentando descrever aquilo que contaram para ele. Você imagina a balbúrdia de gente contando isso? Você já imaginou isso? Quem já fez aquela brincadeira de telefone sem fio? Você pega uma pessoa, faz uma corrente, você chega aqui e fala uma frase, fui ao mercado e comprei tomate. Quando chegar aqui na Marina, já tem uma empresa de extrato de tomate. Então, Lucas teve que pegar esse mundo de informações que ele foi colhendo e vai traduzindo isso para escrever de uma forma que nós entendamos o que aconteceu. E ele vai dizer, olha, era como linguetas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Então, você já fez fogueira, já deve ter visto aquelas chamas que sobem repentinamente? Provavelmente ele está se referindo a uma imagem parecida com essa, né? Imagino. E agora nós temos um evento, então, visual. É um evento difícil de descrever, mas que Lucas vai dizendo que parece como línguas de fogo. E parece apontar também para essa experiência externa. Eles estão vendo, todo mundo está vendo. E essas linguetas de fogo, elas estão sobre as pessoas, mas em fração de segundos vai se tornar uma experiência interna. Então, tudo aquilo que está se vendo fora do corpo vai se ver através das pessoas, porque vai estar dentro do corpo. Todo esse poder que está fora, logo, logo vai estar dentro, ok? Então, imagina que na época do Antigo Testamento, e você vai entender agora por que esse efeito visual, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado a uma única pessoa. Ela era levantada por Deus para uma missão específica, para ser um rei, para ser um juiz, para ser um libertador, para ser um profeta, talvez. Enfim, Deus então dava do seu espírito àquela pessoa, só ela possuía o espírito, mais ninguém. Mas quando você tem uma multidão de pessoas e todos eles com uma lingueta de fogo em cima da sua cabeça, o que Deus está dizendo para as pessoas? Olha, aquilo que acontecia exclusivamente para uma pessoa no Antigo Testamento, agora vai ser derramado sobre quem? Todo mundo. Está vendo que está na cabeça de todo mundo? Vamos pensar que a gente estivesse lá no Antigo Testamento, tá?
E aí Deus levantou um homem para ser pastor da igreja. Isso não é assim que funciona, como eu vou dizer. Mas vamos botar a igreja lá no Antigo Testamento, né? Estamos aqui no Antigo Testamento. Então tem uma pessoa que Deus pegou, ungiu com seu espírito, ele é o cara que tem o espírito. Ele está ensinando. Vocês estão aí de boa ouvindo. Aí, de repente, acontece um fenômeno como esse aqui na igreja, e essa imagem que representa o Espírito de Deus começa a aparecer sobre a cabeça de vocês todos. Como que Deus estivesse dizendo assim, olha, todo mundo vai ter a mesma coisa agora. E se todo mundo tem a mesma coisa, todo mundo tem a mesma... O quê? Não fica com medo de falar, não. A mesma missão. Se todo mundo tem o mesmo poder, logo todo mundo tem a mesma missão. Essa era a missão que estava sendo dada à igreja. E a igreja estava sendo capacitada naquele momento para o desenvolvimento da sua missão. Então todos estavam com aquela lingueta sobre a cabeça. Agora o Espírito ele vai sendo derramado sobre todos os crentes. Então é possível ter uma visão desse fenômeno. As línguas de fogo estão sobre a cabeça dos crentes e todos terão a mesma experiência e todos terão a mesma missão. Não apenas os apóstolos seriam ungidos. Não apenas aqueles 12 homens seriam separados para uma grande missão, mas agora todos estavam envolvidos na mesma missão desses 12 homens. Então a profecia de João Batista, em Mateus 13:11, vai se cumprindo ali, quando ele diz que anteriormente ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria, né, de uma forma mais poderosa. É 3:11, desculpa, tá? No Antigo Testamento, você vai ver que o fogo ele é frequentemente usado como símbolo da presença de Deus em relação à santidade, a juízo, à graça. Né? Moisés ouviu Deus no meio de uma sarça de fogo. O fogo destruiu o sacrifício de Elias. Uma carruagem de fogo também levou Elias. Então é um símbolo muito forte da presença de Deus. E agora os crentes não apenas ouvem a chegada do Espírito, mas eles também estão vendo como que línguas de fogo aparecendo sobre a cabeça daquelas pessoas, ou seja, alguma coisa vai acontecer. E esses dois fenômenos, então, o ouvir o som e o ver as linguetas vão preparar o caminho para o grande momento final, para a cereja do bolo, onde, de fato, o Espírito Santo de Deus agora estaria na vida dos salvos em Cristo Jesus. E aí vem o terceiro fenômeno. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os capacitava. Você entendeu a evolução do processo? Eles ouviram, todo mundo está ouvindo. Eles estão vendo, todo mundo está vendo. Agora eles estão falando, ou seja, aquilo que estava fora, agora está dentro. É um processo fenomenal. Não vou conseguir falar. É um processo do fenômeno, ok? Todo mundo viu, não tem experiência subjetiva, todo mundo está vendo, todo mundo está ouvindo, agora está dentro das pessoas. Então é para crer que aquilo ali que está acontecendo é produzido pelo Espírito Santo. Tá? Então a profecia de Joel, a profecia de Ezequiel, a profecia de Isaías, a profecia de João Batista, a profecia de Jesus no capítulo 1, verso 5, todas foram cumpridas nesse momento. A espera acabou. Começou um novo período da história da redenção. Eis que vos apresento a Igreja de Jesus, cheia do poder do Espírito para cumprir a sua missão. É essa igreja que vem até hoje, tá, gente? Entendeu por que a gente precisa voltar ao começo? Para que foi dado o Espírito às pessoas? Por que Jesus trabalhou durante 40 dias a vida daqueles 12 homens, ou até mais alguns? Por que preparou todo o cenário? Para que preparou todo o cenário? Para que esse dia acontecesse e a igreja fosse capacitada. As línguas aqui, ela é comumente aceita como idiomas. Todos os presentes ouviram falar em seus idiomas maternos. A pergunta é, quem são essas pessoas que ouviram? Ok? Você viu aí que tem gente de tudo que é lado do mundo, não é? Do mundo conhecido daquela época. Provavelmente eram judeus. Judeus que foram dispersos por várias nações conhecidas no mundo antigo. Mas judeus que voltaram para sua casa. Talvez estivessem morando naquela região, já idosos alguns que vieram visitar famílias, mas eles não nasceram em Israel.
mas eram judeus. A sua origem era ali, mas a sua língua materna não era, porque na dispersão eles foram nascendo em outros lugares. Muitos judeus não voltaram da Babilônia, por exemplo. Eles foram se espalhando pelo mundo antigo. Mas o judeu, você está acompanhando a guerra aí, vê isso, ele pode estar onde ele for, o coração dele está lá em Israel. Tem judeu que sai da onde ele está vivendo direitinho para viajar para Israel, para poder entrar na guerra pelo seu povo. O coração dele está lá. O judeu é aquele tipo de pessoa que ele não corre para a guerra, da guerra, ele corre para ela. Se o seu povo está junto, ele vai lá. Então o coração está na Terra Santa. Então ele quer voltar para lá. E ele chega nesse momento. Muitos judeus estavam ali presentes. Ali havia judeus de outras nacionalidades, ou seja, nasceram em outros países, mas eram judeus. Por isso eles se questionavam: como pode esses homens falarem na nossa língua materna? É impossível. Eu nasci lá em Creta. Como é que esse cara está falando cretense? Ou grego? Impossível isso. Eu nasci lá na Macedônia. Como é que esse cara está falando o idioma de lá? Ele nem conhece esse idioma. Como que ele está falando isso? E a outra questão que complicava a situação, ele vai dizer assim: acaso eles não são galileus? Ou seja, eles são de um vilarejo que nem eles mesmos sabem falar direito a língua deles. São pessoas academicamente, vamos pensar assim, do ponto de vista da linguagem, de falar outros idiomas, impossível de acontecer. Não tem como. Né? A ênfase no Galileu é importante porque eles eram vistos como um povo de pouca cultura, um inculto, alguns até com dificuldade de pronunciar determinadas palavras na sua língua com clareza. Mas agora esses homens pareciam ser poliglotas fluentes. Olha o fenômeno. É um fenômeno extraordinário, algo que só poderia estar acontecendo porque Deus estava fazendo alguma coisa. Algo que só poderia estar acontecendo porque aquele que eles ouviram, aquele que eles viram sobre a cabeça de todo mundo, agora estava dentro deles, porque não tinha como acontecer aquilo. O que isso significa? Eles perguntaram e nós também perguntamos. O que é isso? O que significa isso, né? E algumas coisas são importantes para nós. Todos esses homens que ouviram, se não a maioria deles, eram judeus ou tinham vínculos com Israel. Muitos desses homens, a despeito de não terem nascido em Israel, eles escolheram Israel para passar os últimos dias da sua vida. E a mensagem do evangelho, então, foi primeiro para eles, para os da casa. Mas eles são de todas as partes. Eles representam todas as nações. E isso vai mostrando, então, a universidade do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente olha para esse fenômeno e fica tão preso ao lado místico do fenômeno. Né? O que era aquilo? Era uma língua estranha? Era um idioma? Era o batismo do Espírito Santo? E a gente vai escrafuchando para tentar entender o lado místico do negócio, que esquece a grande mensagem que está sendo dada aqui. A universalidade do Evangelho. O Evangelho é para todas as nações. O Evangelho é para todos os povos. O Evangelho é para todas as pessoas. Não é? O Espírito Santo, ele não é exclusivo para o povo de Israel. Ele foi primeiro para o povo de Israel. Então ali havia os judeus, foram os primeiros a verem aquilo ali, mas ele é para todas as pessoas. Todos aqueles judeus representavam todas as nações, né? As línguas, olha que coisa interessante, a Marina tinha conversado isso comigo. Quando a Marina me falou isso, eu falei assim: Marina, eu creio que a sua fala está correta, mas eu preciso investigar com muito mais profundidade, né? E eu fui atrás dessa investigação, né? Tudo a ver com a Torre de Babel. Tudo a ver com a Torre de Babel. Na Torre de Babel, o homem é punido com a divisão das línguas. Ele tenta chegar até Deus. E agora ele é punido com a divisão das línguas. No Pentecoste, Deus vem até os homens e os abençoa com a unidade das línguas.
Olha que coisa poderosa, gente. Você entende o que está acontecendo aqui? É por isso que a gente tem que olhar o Evangelho e a igreja com os olhos da Bíblia. É por isso que nós temos que entender a nossa missão enquanto povo de Deus, porque senão a gente fica batendo cabeça no mesmo lugar e achando que a história da redenção circula em torno da gente, que nós somos o centro, que tudo é sobre nós. E não é assim que funciona. O Espírito Santo une os crentes de várias partes do mundo, falando a eles de forma miraculosa, numa linguagem só, a linguagem do Espírito, a linguagem da fé. E ele torna possível para os ouvintes vencerem, então, essa confusão linguística que teve início em Babel e agora é unificada pela fé em Cristo Jesus. Mais importante do que querer complexibilizar o fenômeno é compreender a mensagem de Deus nesse fenômeno. O Evangelho é para unir povos de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações. E aí a gente volta lá em Atos 1:8, quando diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós, que é o que está acontecendo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, tudo representado ali naquele momento de Pentecoste. A igreja, ela precisa entender a visão de Deus. A igreja precisa trabalhar para que as pessoas ouçam o Evangelho. Apesar de tantas provas da presença de Deus, nós precisamos trabalhar para que as pessoas ouçam o Evangelho. E é interessante, a gente já está concluindo, veja bem, a despeito de eles ouvirem, não é? Ouvirem, virem, sempre terão aqueles que, mesmo diante de tantas provas do que Deus está falando, seus corações estarão duros. Não é assim? Olha o que diz os últimos versículos, verso 12 e 13. Tá? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E aí o verso 13. Alguns outros, todavia, faziam o quê? Zombavam e diziam: esses caras estão doidão. Mesmo diante de tantas provas do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, do jeito que eles viram, uma coisa visível, ou seja, mesmo que aqui aconteça agora, anjo voando para lá e para cá, né, e de repente entra ali um poder espiritual, isso aqui começa a tremer e tal, e nossa, o pastor até voa. E vocês flutuam e sentam, uma teofania, sempre vai haver alguém que vai duvidar. Sempre vai haver um coração endurecido que vai dizer: será que é isso mesmo? Então a nossa missão é grande. Nós precisamos cumpri-la, mesmo sabendo. Jesus já disse para a gente: é desse jeito. Durante 50 dias após a ressurreição de Jesus, uma série de eventos incríveis aconteceram até que se cumprisse uma das grandes profecias bíblicas. Aconteceu. Isso deveria reforçar o nosso coração com a certeza de que outra grande profecia vai acontecer. Presta atenção nisso. Esse texto fortaleceu aqueles homens para um cumprimento de uma grande profecia. E ao cumprir aquilo, nós devemos olhar para isso e crer que uma outra grande profecia vai acontecer. Está no capítulo 1, verso 10 e 11, que diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram 2 homens vestidos de branco diante deles e disseram para eles: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que vocês viram ele subir. E isso foi dito, essa fala, essa profecia, antes do cumprimento de Pentecostes. Por quê? Pentecostes é imediato, volta de Jesus, mas prolongada. Então eu vejo o ponto Pentecostes acontecendo, o que passa na minha cabeça? Vai voltar agora. E eu vou viver como se ele fosse voltar imediatamente. E como que a igreja vive como se Jesus fosse voltar imediatamente? Fazendo o que esses homens fizeram. Vindo ao culto, isso é uma parte. Estudando a Bíblia, é uma parte. Orando em casa, é uma parte. Mas o que realmente eles fizeram?
Eles foram espalhando a semente do evangelho por onde eles passavam. Para que esse evangelho do reino seja conhecido em todas as nações, até que ele, não é isso que diz? Volte. Olha só, que coisa maravilhosa. Então nós aguardamos isso, mas não passivamente. Não devemos nos preocupar com a volta de Cristo no sentido especulativo, mas com o que nós devemos fazer até o dia da volta de Cristo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Disso nós não podemos fugir. Disso nós não podemos nos esconder. Isso nós devemos fazer. Para isso, nós fomos capacitados pelo Espírito. Amém? Semana que vem, nós vamos tentar entender como que Pedro respondeu essa pergunta do verso 12. O que é isso? Né? Pedro vai responder semana que vem para a gente. Bacana? Quero convidar aqui o pessoal que vai ajudar na ceia. Queridos, enquanto eles vêm para cá, deixa eu te dizer, nós já estudamos sobre ceia aqui vários domingos de manhã, ok? Quem pode participar desse momento, de um modo geral? Todos aqueles que são biblicamente batizados, ok? E estão em comunhão com uma igreja, no sentido de que são membros de uma igreja evangélica, têm comunhão com essa igreja, de repente está aqui, está nos visitando, mas tem comunhão com a sua igreja, é membro de uma igreja, é implicado com essa igreja. Todas essas pessoas são convidadas a participar deste momento, ok? Hoje vai nos ajudar aqui a família do Rodrigo, né? A Naide, que fez aniversário ontem, que vergonha, viu, Naide? Você viu como está a cabeça do pastor. A Mariana está ali e a Isabelle, ok? Isabela, que vão nos ajudar aqui. Você que vai participar desse momento, por favor, fique de pé. E à medida que você vai recebendo o elemento da ceia, você então senta, tá bom? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de